questão da Amazônia. Porque eu acho que a questão da Amazônia é relevante. Porque na Amazônia, Ciro, eu conversei lá com um geólogo que está há 30, 40 anos na Amazônia. Conhece de tudo. Trabalha numa grande companhia multinacional da área de minério. Eu digo, e a Amazônia? Ele disse, o senhor quer saber o que tem na Amazônia? Sim. Ele diz, olha, então, o senhor conhece a tabela periódica? Todo. Tudo que tem lá tem na Amazônia. Porque ele diz, a Amazônia foi formada num período de formação do planeta, que eles chamam de pré-cambriano, quando os depósitos minerais iam se formando, ele diz, está tudo associado. Onde tem ferro, tem ouro, tem cobre, tem níquel, tem tungstênio, tem isso, tem de tudo. Tem terras raras, nióbio, cádmio. Tudo tem na Amazônia. Os cálculos mais pessimistas dizem que nós temos 18,5% das terras raras do mundo. Isso segundo a Agência Internacional de Energia. No Valor Econômico, um geólogo lá de uma empresa de pesquisa diz, não, isso está muito subestimado porque a Amazônia está pouco pesquisada, pouco examinada. Gente, terras raras é um conjunto de elementos químicos que eles vêm misturados nos minérios. Só que eles são difíceis de extrair. Mas eles são valiosíssimos na parte tecnológica, na parte de construção de diversas coisas. Por exemplo, para você fazer um HD, a parte magnética do HD precisa. Para produzir um motor de um carro elétrico precisa. Uma infinidade de coisas. Por exemplo, processador que precisa daqueles componentezinhos pequenininhos, os semicondutores pequenininhos, aqueles microscópicos precisam desses materiais. E a maior reserva é a da China. Em segundo lugar, vem a do Brasil junto com o Vietnã. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Sendo que o Brasil ele vende a matéria-prima para outros países porque ele não tem tecnologia para poder fazer a extração desses componentes químicos. Você tem a maior fronteira mineral do mundo, você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, água. Você tem a maior reserva de água doce de superfície de subsolo do mundo, você tem a maior floresta tropical do mundo. É claro que isso interessa a todo mundo. Você olha para aquelas 3 Guianas ali, você acha que elas estão ali por quê? Porque aqueles impérios coloniais tinham uma aspiração sobre a Amazônia. Então não é uma coisa da conspiração. É porque aquilo foi disputado antes de ser conhecido. Quando o rei de Portugal e da Espanha se reuniram lá em Tordesilhas para dividir o mundo, eles não tinham certeza, mas desconfiavam que tinha a Amazônia, tá certo? Queriam aquela área para os dois impérios. Os reis eram todos primos. O rei da Espanha era primo do rei de Portugal e os 2 primos do rei da França. Quando o rei da França, que chamava Francisco, soube do Tratado de Tordesilhas, ele fez a seguinte pergunta: onde é que está o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre os meus 2 primos e não deixou nada para mim? Tá certo? Então, uma parte desse mundo era a Amazônia, e hoje ela é mais ou menos porque vocês olhem para a África, essa guerra do Níger, que a nossa embaixadora está estudando e acompanhando. Aquilo é uma guerra por minério, por terras raras, por urânio, por cobalto, sei lá por que mais. Então, aquilo é difícil de solução, é difícil dar segurança jurídica a uma concessão ali naquele mundo. O Brasil é um Estado funcional, então o minério do Brasil não vai ser disputado, pelo menos ao que parece, numa guerra multinacional como lá na África. Então, a fronteira mineral do Brasil tem um significado para mesmo para essa economia do futuro, a economia verde, porque tudo no mundo vai ter que ter minério, tá certo? A biodiversidade da Amazônia também. Tem mais biodiversidade no mundo. Qual a biodiversidade de um país europeu? Não tem mais, acabou. Não tem mais a natureza que pode permitir isso. Gente, é claro que tem muito interesse estrangeiro na Amazônia, nos nossos minérios, é lógico que tem. Você acha que essas ONGs, esses movimentos interferindo o avanço em pesquisa, em extração de minério, de pesquisa da nossa biodiversidade da Amazônia, você acha que são à toa? Isso não é, como o Aldo falou, não é teoria da conspiração.
É simplesmente o fato que eles precisam atrasar o nosso lado, porque senão eles viram dependentes da gente. Nós somos, como ele falou, uma das maiores reservas de água doce, maior reserva de água doce de superfície do mundo, maior biodiversidade do mundo, um dos maiores reservas de terras raras do mundo. Se a gente começa a explorar essas áreas, eles viram nossos dependentes. E eles não querem isso, eles estão no topo. E eles querem se manter lá. E a água, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: esqueçam a guerra pelo petróleo. Isso acabou. A guerra do futuro é a guerra pela água. Quando ela diz a guerra do futuro é a guerra pela água, eu digo a guerra vai ser de quem tem contra quem precisa, como foi a do petróleo. Se nós temos água, preciso botar as nossas, no sentido literal da palavra, barbas de molho. Tá certo? Preciso botar as barbas de molho. E agora é a conversão dessa floresta e desse ativo nesse mercado de carbono silvo. Já está acontecendo. Você chega uma empresa, isso eu vi no Pará casos concretos. Essa fazenda aqui. O senhor vai alugar a fazenda. Eu vou pagar tanto. Mais do que ele tira criando vaca, plantando milho, soja, o sujeito aluga a terra, converte aquilo num crédito de carbono, paga para o sujeito, ele abandona e aquilo vira uma floresta e deixa de produzir. Até um jornalista experiente como o Mitre, numa conversa lá na Bandeirantes, não, isso é uma coisa boa, já está acontecendo. Eu digo, isso é uma tragédia. Se todo o Brasil resolver substituir as roças que tem, as criações que tem para o mercado de carbono, nós vamos comer o quê? Mas é isso que, infelizmente, parece que sensibiliza o atual governo. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O Brasil é um país riquíssimo em diversos setores. Tanto na agricultura, biodiversidade amazônica, mineração. Porém, a única coisa que a gente faz é vender minério de ferro, boi, vaca e soja. Nós somos bons nisso. Um dos maiores produtores aí maiores exportadores de carne do mundo é o Brasil. Ok, muito bom. Porém, a gente só é bom nisso. A gente deveria ter outras áreas, porque na primeira crise que tem nesse setor de pecuária e tal, o país fica capengando. Então, a gente deveria pensar em outros setores para equilibrar a nossa economia. Por exemplo, vocês já ouviram falar da CEITEC? A CEITEC é a única empresa brasileira que produz chips, que produz circuitos, semicondutores e tal. E isso você usa em tudo. Por exemplo, o computador de bordo de um carro precisa de chip. O processador de um computador precisa de chip. Uma calculadora precisa de chip. Uma câmera, um celular precisa de chip, de circuitos semicondutores. E isso justamente é feito com os materiais, com esses minérios extraídos, esses componentes, esses materiais químicos extraídos das terras raras. Então nós temos a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Só temos uma empresa e capengando. O Bolsonaro tentou vender ela no governo dele, tentou vender ela para uma empresa estrangeira. Só temos uma empresa que o Bolsonaro tentou vender no governo anterior e agora no governo do Lula está recebendo menos incentivo que no governo Bolsonaro. Uma única empresa. Imagina se a gente... Tudo bem, a gente não poderia investir em todas essas coisas, celular, carro e tudo mais, mas se a gente pega uma dessas coisas, por exemplo, vamos falar, agora a empresa, a CEITEC vai produzir, vamos investir para a CEITEC investir em chip para computador de bordo de carro. Se fizesse isso, o valor do carro já cairia, porque a maioria dos produtos, a maioria dos materiais que vêm para montagem de equipamento, carro, celular e etc., vem de fora. Isso quando não vem tudo de fora, né? Mas a maioria das peças vem de fora. Então, é o valor do dólar. Se a gente produzisse aqui, o produto sairia mais barato. Acho que é uma coisa bem óbvia. Porém, ninguém pensa.